Fala aí, galera, legal, tudo na paz? Queria deixar um abraço grande aí a todos os inscritos do canal, entendeu? Então, pessoal, como a gente vem vivendo uma época de pandemia, com essa doença que vem assolando aí os quatro cantos do planeta aí, né? E não é para menos, né? As pessoas em todo canto vivem apavorada, com medo, né? E com toda a razão, afinal de contas, a doença já tirou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Pensando nisso, eu elaborei aqui uma lista com alguns vírus e toxinas mais mortais que já passaram pela humanidade e que juntos dizimaram a vida de milhões de pessoas no decorrer dos séculos, e que também tem um potencial enorme de se tornar armas biológicas se caírem em mãos erradas. Alguns desses vírus mortais ficam guardados em instalações de biossegurança máxima, como é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, o CDC. Para quem não sabe, é aquele da série The Walking Dead. E também no Laboratório de Quarentena e Segurança Máxima que fica em Melbourne, na Austrália. Número 1. Varíola. Esse vírus já aterrorizou a humanidade várias vezes na sua história. As pandemias de varíola mais mortais registradas ocorreram nos anos de 165, 180, 240 a 270 d.C. Ambas assolaram o Império Romano e alguns relatos dizem que a primeira matou cerca de 5 milhões de pessoas e a segunda chegou a matar cerca de 5.000 pessoas por dia, isso só em Roma. Normalmente, a taxa de mortalidade é de 30 a 35%, mas pode variar em pessoas que nunca foram expostas aos vírus, como os índios brasileiros e americanos durante a época das colonizações. Nesses casos, a taxa poderia chegar a 90% de mortalidade. O vírus da varíola se espalha pelo ar. Isso significa que pode ser transmitido por pessoas infectadas que espirram ou tossem. Para piorar, ele também pode ser transmitido pelo contato de pessoas doentes. A doença causa febre, dor no corpo e dor de cabeça, e algumas vezes vômito. E de 2 a 4 dias após a infecção, começam a aparecer erupções cutâneas, e essa é a fase que as pessoas se tornam muito infectantes para outras em contato com elas. Ironicamente, a maioria das pessoas se sentem bem nesse estágio, mas a doença continua evoluindo. Depois de 3 dias do aparecimento das erupções, essas erupções se enchem de fluidos corporais e se tornam bolhas, e nesse estágio a febre aumenta e as erupções tomam conta do corpo inteiro da pessoa. E é aqui que a doença é mais mortal, pois a febre é tão alta que, se não for tratada, pode levar à morte. O último caso de varíola que se tem registro foi em Bangladesh, em 1975. Portanto, é considerado uma doença erradicada, mas o vírus ainda existe nos laboratórios de segurança máxima, um nos Estados Unidos e outro na Rússia. O próximo da lista não é um vírus, nem bactéria e muito menos micro-organismo. Ele é uma toxina produzido pela bactéria Clostridium botulinum, mais conhecida como Botox. O Botox é uma versão diluída infinitas vezes da toxina botulínica. A bactéria que produz essa toxina vive no solo de lagos, margens de rios, além de intestinos de alguns animais, mas é justamente a sua toxina o motivo de maior preocupação. Quando a bactéria infecta o ser humano, ela começa a produzir essa toxina que causa inicialmente sintomas como vômito, visão turva, cansaço, mas que em questão de dias evolui para paralisia grave dos músculos e finalmente parada cardiorrespiratória. Essa toxina botulínica talvez
já possa ter sido usado como arma biológica. Depois que investigadores americanos encontraram várias culturas da bactéria no Iraque, depois da queda do ditador Saddam Hussein, mais de 10 anos antes, o Iraque tinha afirmado que teria produzido 19 mil litros da toxina, uma quantidade suficiente para exterminar fácil toda a humanidade, que se usada em uma bomba ou se o sistema de abastecimento de água dos países fossem comprometido. O único tratamento para o botulismo não é um antibiótico querer matar a bactéria, mas sim um antídoto que se liga à toxina e inativa ela. Mas esse antídoto não é produzido em quantidade suficiente para suprir um país inteiro, caso ele fosse atacado com a toxina. Outra coisa, pessoal, aqui só para deixar bem claro, a quantidade utilizada no Botox é cerca de 0,75 nanogramas. Já a dose letal da toxina é quase 100 vezes maior do que isso. Então o pessoal que é acostumado a usar Botox pode continuar usando aí sem problemas. Esta próxima não poderia ficar de fora dessa lista. Uma das bactérias que mais desenvolvidas na humanidade, a Yersinia pestis, ou mais conhecida como peste bubônica ou peste negra. Foi responsável de exterminar um terço da população da Europa durante a Idade Média. Ela ainda existe em algumas partes do mundo hoje e também tem uma longa história como arma biológica. Os mongóis podem ter sido os responsáveis por iniciar essa grande epidemia na Europa, em 1347. Eles atacaram a cidade de Cafa, na Crimeia, utilizando catapultas que, em vez de jogar pedras, jogavam corpos de pessoas mortas pela doença, que se assemelhava muito com a peste. Daí para frente, ela foi se espalhando e cerca de 5 anos já atingia cerca de 60% da população da Europa. E estima que ela tenha matado por volta de 200 milhões de pessoas em um período de 10 anos. Então, pessoal, um fato curioso é que naquela época a população mundial era de 450 milhões de pessoas. Então, se você imaginar que morreram até 200 milhões, isso significa que a população foi reduzida quase na metade. E alguns estudos mostram que a população só foi se recuperar ao número antes da peste séculos depois, no século 17. A peste é transmitida por picadas de pulgas, que normalmente sugam o sangue de ratos, mas também podem sugar o sangue de humanos. É por isso que o saneamento básico é muito importante para evitar a infecção pela bactéria, e na Idade Média o saneamento básico era muito precário, então a infecção conseguiu se espalhar muito. Assim que a bactéria entra no organismo, ela migra para os linfonodos, causando seu inchaço, o sinal clássico da peste, os bubões. À medida que ela se multiplica, em questão de dias, ela pode invadir o sangue do paciente e causar choque séptico, em que todo o sistema imune é ativado em uma reação inflamatória tão intensa que pode levar a pessoa à morte. Já existe antibiótico que consegue matar essa bactéria. Se você é fã da série Breaking Bad, você já ouviu falar do próximo da nossa lista, a ricina, ou rice. Ela é um veneno extraído das sementes da mamona e tem uma dose letal muito pequena, ser inalada ou injetada. É muito mortífera, mas a via de envenenamento mais comum é a oral. Apesar da menor toxicidade por essa via, a ricina ainda seria uma poderosa arma biológica se fosse despejada em abastecimento de água das cidades. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, dores de cabeça, que podem evoluir para febre e parada cardiorrespiratória. Até o momento não foi desenvolvido nenhum antídoto contra a ricina, e é por isso que ela tem tanto poder. O próximo da lista é o anthrax. Ela é transmitida pela inalação
ingestão ou contato de uma área lesionada da pele com endosporos da bactéria Bacillus anthracis. Esses endosporos são estruturas de resistência da bactéria que podem permanecer por décadas e até séculos no ambiente, até entrarem no organismo e causar infecção. À medida que a bactéria se multiplica no tecido, ela produz toxinas e causa morte celular. As taxas de mortalidade beiram os 90% se não tratados. Mesmo os antibióticos que temos hoje, a taxa é de 45% entre os tratados. O anthrax não é contagioso entre as pessoas, mas uma bomba poderia espalhar facilmente esses esporos em uma cidade ou estado inteiro, e então contaminar várias pessoas de uma só vez, que não teriam nem tempo para ir ao médico e descobrirem o que estão sentindo, porque os sintomas são muito inespecíficos. Os esporos podem ser mandados pelo correio, e isso aconteceu em 2001, pouco depois dos ataques do 11 de setembro. Cartas contaminadas com esporos contendo mensagens subliminares chegaram a diversos escritórios e jornais e também ao escritório de 2 senadores. E no total, 5 pessoas morreram e 17 foram infectadas só com essas cartas. O anthrax produz sintomas parecidos com o da gripe, inicialmente, por isso é muito fácil a pessoa deixar para lá. E então os sintomas podem evoluir para sintomas pulmonares, gastrointestinais e da pele, podendo levar à morte. Por isso, apesar de não ser contagioso, seria uma poderosa arma biológica. Já existe vacina contra o anthrax, mas é muito difícil detectá-lo, e os médicos não teriam tempo para dar a vacina aos pacientes antes que já tivessem sido infectados e assim, dessa forma, teriam que ser tratados. Pessoal, eu sei que tem bastante doenças e vírus e bactérias muito poderosos ainda aí pela humanidade, né? Mas no vídeo eu quis especificar só algumas que eu sei que dizimaram milhões de vidas no decorrer dos séculos. E também são vírus e bactérias com poder letal de se tornarem bombas biológicas, armas biológicas. Imagine esses vírus na mão de terrorista, né? O que seria, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like e compartilha o vídeo aí.